Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esta é a nossa aula 5, parte 2, para o concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítima e Ambiental. Antes de eu começar aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês o seguinte: tem muita gente me perguntando sobre os simulados. Então, pessoal, o simulado é só para aquelas pessoas que compraram o nosso material. Eles são enviados semanalmente e é só para essas pessoas. Eu não vou estar disponibilizando ele aqui para vocês, tá bom? As aulas serão gratuitas, vou continuar gravando as aulas até chegar a data da prova, mas os simulados é só para o pessoal, tá? Então, vamos dar continuidade. Bem, a gente vai estar dando continuidade aqui à Lei 9.985 de julho de 2000, que trata sobre o SNUC. Essa lei aqui é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, tá bom? Vamos continuar aqui no capítulo 4, que vai tratar sobre a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Bem, pessoal, do artigo 22 ao artigo 60 é mais leitura. Então eu peço a vocês assim, um pouquinho de paciência, que eu vou tentar aqui pegar os principais pontos. Não sei se eu vou ler todos, peço que vocês leiam esta lei em casa, tá? Mas a gente vai tentar pegar uns pontos principais aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade. As unidades de conservação, prestem atenção muito às siglas, porque elas podem aparecer na sua prova. São criadas por ato do poder público. Então a gente já sabe aqui que as unidades de conservação são criadas por ato do poder público. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam identificar a localização, dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Então, a gente sabe que para criar uma unidade, ela deve ser precedida de estudo técnico e de consulta pública. Para quê? Para permitir identificar a localização, dimensão e os limites mais adequados para essa unidade, tá? No processo de consulta, que é esse aqui, né, que a gente falou agora, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis para a população local e as outras partes interessadas, tá? Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não, olha que ponto importantíssimo, é obrigatória a consulta, tá? Então, muita atenção aqui. Estação ecológica e reserva biológica não é obrigada a consulta. As unidades de conservação do grupo uso sustentável, a gente sabe que são divididas em dois, né? Quais são? Proteção integral e uso sustentável. Então, aqui a gente está falando da de uso sustentável. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consultas estabelecidos. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consultas, tá? A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feito mediante lei. Então, se vai reduzir os limites, tá? Só pode mediante lei. O poder público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos, efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes. Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante desse caput, né, que a gente acabou de ler, na área submetida às limitações administrativas não serão permitidas atividades que importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa. A destinação final da área submetida ao disposto nesse artigo será definida no prazo de 7 meses, improrrogáveis, fim do qual fica extinta a limitação administrativa.
Aqui a gente vai falar que a posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável serão reguladas por contrato. A população de que trata esse artigo obriga-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade da conservação. O uso de recurso natural pela população local ali obedecerá normas que são proibição do uso de espécie localmente ameaçada de extinção ou de práticas que danifiquem o seu habitat, proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural do ecossistema, demais normas estabelecidas na legislação, no plano de manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso, tá? O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integrarão os limites da unidade, tá? As unidades de conservação, exceto área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de unidade de conservação. Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o parágrafo 1º poderão ser definidas no ato da criação da unidade ou depois, tá? Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Então, se tem unidades de conservação próximas umas outras, tá? Elas deverão ser feitas de forma integrada e participativa, tá bom? Considerando seus distintos objetivos de conservação de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade. Então, se elas estão juntas, formando um mosaico perto, sobreposta, elas devem ser feitas de forma integrada e participativa. O regulamento desta lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades. As unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. O plano de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, das áreas de proteção ambiental e, quando couber, das florestas nacionais e das áreas de relevante interesse ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente. O plano de manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da sua criação. O plano de manejo poderá dispor sobre atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de proteção ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias da unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? Aí vai tratar sobre o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres, as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado, o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres e situações de riscos do organismo geneticamente modificado à biodiversidade. São proibidas nas unidades de conservação quaisquer alteração, atividade ou modalidades de utilização em desacordo com seus objetivos, o seu plano de manejo e seus regulamentos. Até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade de objetivo proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para satisfação de suas necessidades materiais, sociais
e culturais, tá? Cada unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral disporá de um conselho consultivo, tá? As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. Excetua-se o disposto nesse artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias da unidade de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo. Nas áreas particulares, localizadas em refúgio da vida silvestre e monumentos naturais, podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas consideradas compatíveis com a finalidade da unidade, de acordo com o plano de manejo. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação. As pesquisas científicas nas unidades de conservação não poderão colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos. A realização de pesquisa científica nas unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração. Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais, ou da exploração da imagem da unidade de conservação, exceto, tá? A área de proteção e reserva particular do patrimônio natural, depende de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, tá? Então, exceto a área de proteção ambiental e reserva particular, depende da prévia autorização e sujeitará ao explorador pagamento. Os órgãos responsáveis pela administração das UCs, que eu falei com vocês, Unidade de Conservação UC, podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacional ou internacional, com ou sem encargo, proveniente de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejam colaborar com a sua conservação. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes deverão ser utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. Aí aqui a gente vai falar sobre os recursos obtidos pelas unidades de conservação, mediante a cobrança de taxa de visitação e outros, tá? Isso aqui eu não vou ler não, se vocês quiserem dar uma lida, é só falando os valores, que até 50% tem que ser na implementação, manutenção e gestão da unidade, e por aí vai, tá? Creio que isso aqui não vai estar na sua prova. Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental, ponto importante do seu edital. A gente já deu uma pequena falada sobre isso, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre licenciamento ambiental. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, que é o EIA e o RIMA, EIA, Estudo de Impacto Ambiental, RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. O empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento, tá? O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para essa finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implementação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Ao órgão ambiental licenciador, compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas pelo EIA e pelo RIMA, e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere esse caput
só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração e a unidade afetada, mesmo que não pertença ao grupo de proteção integral. Deverá ser uma das beneficiárias da compensação definidas nesse artigo. A obrigação de que trata esse artigo poderá, em virtude de interesse público, ser cumprida em unidade de conservação de posse e domínio públicos do órgão de uso sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia. Legal. Agora a gente vai falar dos incentivos, isenções e penalidades, tá? A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos dessa lei e seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como as suas instalações e a zona de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. Aí o artigo 39, ele dá a seguinte redação ao artigo 40 da Lei 9.605. Entende-se por unidade de conservação de proteção integral aquelas que a gente já falou, estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Tá? A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. E entende-se por unidade de conservação de uso sustentável, são as 7 que a gente falou: área de proteção ambiental, relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerado circunstância agravante para a fixação da pena. Se o crime for culposo, a pena será reduzida. O que isso quer dizer? Sem intenção, tá? Se for sem intenção, a pena será reduzida pela metade. A reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com o objetivo básico de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividade de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. A reserva da biosfera é constituída por uma ou várias áreas núcleo destinada à proteção integral da natureza, uma ou várias zonas de amortecimento onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo, uma ou várias zonas de transição sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. A reserva da biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. A reserva da biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo poder público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. A reserva da biosfera é gerida por um conselho deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento. A reserva da biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental O Homem e a Biosfera, estabelecido pela Unesco, tá? Organização da qual o Brasil é membro. Aí vamos falar das... Aí aqui a gente já entra nas disposições gerais e transitórias, tá bom? As populações tradicionais residentes em unidades de conservação, nas quais sua permanência não seja permitida, serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público, tá? O poder público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento da população, tá? Tradicionais a serem realocadas. Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata esse artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença da população com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia dessa população, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas em regulamento. O poder público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à conservação da natureza, no prazo de 5 anos após a publicação desta lei. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente.
estão dispensadas da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas por força de dispositivos legais, ou quando decorrente de compromissos legais assumidos. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação derivadas ou não de desapropriação. Quem está excluído? O que está excluído? As áreas, as espécies arbóreas declaradas imunes de corte público, expectativas de ganho de lucro cessante, o resultado de cálculo efetuado mediante operação de juros compostos e as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. Então, esse parágrafo aqui, o artigo 45 aqui, o inciso do 1º ao 6º, excluem-se das indenizações, tá bom? Então, as espécies arbóreas declaradas imunes de corte, expectativa de ganho e lucro cessante, resultado de cálculo efetuado mediante operação de juros compostos e as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infraestrutura urbana em geral em unidade de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades de grupo de proteção integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizados. Aí que fala que órgão, empresa pública ou privado responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade. O órgão, empresa pública ou privada responsável pela geração e distribuição de energia, aí vai com o mesmo atributo do artigo 47, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade. A área de uma unidade de conservação do grupo de proteção integral, a gente sabe que são 2 grupos, proteção integral e uso sustentável. É considerada zona rural para efeitos legais. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata esse artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um cadastro nacional de unidade de conservação, com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais competentes. O cadastro a que se refere esse artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos. O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados constantes do cadastro. Aí é que a gente fala que o Poder Público Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional a cada 2 anos um relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do país. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC. O IBAMA elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies de flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro. O IBAMA incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição. O IBAMA, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de extinção, destinados a programas de criação em cativeiro ou forma de coleção científica de acordo com o disposto nessa lei ou em regulamento específico. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertencem às categorias previstas nessa lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de 2 anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria. Artigo 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental indigenista deverão instituir os grupos de trabalho para, no prazo de 180 dias, a partir da vigência dessa lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidade de conservação. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados participantes, bem como as estratégias de ação e abrangência dos trabalhos, garantindo a participação da comunidade envolvida. Aqui, artigo 57, Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação, até que seja fixada a sua zona de amortecimento e aprovado seu respectivo plano de manejo.
O disposto do caput desse artigo não se aplica às áreas de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio nacional. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for necessário a sua aplicação no prazo de 180 dias, e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 60 trata de revogações. Então, a gente acabou de encerrar mais uma lei. Nas próximas aulas eu vou dar uma aula só de exercício sobre essa lei para ver se vocês fixaram o conteúdo. Leiam a lei, tá, gente? Não adianta que eu só venha cá dar uma aulinha aqui para vocês, tem que ler. Tem que ver a matéria, a lei seca, tem que ver a matéria mais de uma vez, tá? E o mais importante, fazer exercício. Aqui eu vou falar aqui mais uma vez sobre o nosso curso, tá? O pessoal tá mandando e-mail perguntando. As aulas serão online e gratuitas. São essas aulas que eu estou dando aqui para vocês. Não serão cobradas e serão publicadas até a data da prova. Nosso material ele só abrange a parte de conhecimentos específicos do cargo de guarda marítima ambiental. 20 questões. 50% da sua prova. O material PDF, tá, gente? Isso aqui é material PDF. Será composto de toda a parte específica com diversas questões sobre o tema. Muitas das questões inéditas de acordo com o perfil da banca, tá? Então, vocês vão ter a lei seca, caderno de questões, são mais de 200 questões, simulados e o planejamento de estudo, tá? Então, comprando o material, você fará até a data da prova mais de 500 questões. 500, faltou um mesinho aqui, 500 questões. E qual o valor? R$ 89,90, podendo ser dividido até 6 vezes. Como eu disse para você, o material é digital. Vocês fazendo o pagamento, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, o e-book será enviado por e-mail, tá? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo, tá bom?